Todos nós sabemos que a água é um recurso essencial para a nossa sobrevivência e para a manutenção de um sistema produtivo. O Brasil é o país com maior quantidade de água doce no mundo e por isso é necessário o entendimento de um conceito fundamental para o gerenciamento dessa água. Vamos entender o que é, como funciona e quais são as bacias hidrográficas do Brasil. Mas antes, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar nossos vídeos. Vamos lá? Esse é o Se Liga na Geografia. Como eu falei no começo, a gente sempre ouve que o Brasil é um país com a maior quantidade de água doce no mundo. E isso é verdade, mas precisamos entender que essa água não está distribuída de uma forma igual pelas regiões. Por exemplo, enquanto o Sudeste tem 6% do total de água doce do país, a região Norte tem 68%. Da mesma forma, a população também está distribuída de uma forma desigual pelo território brasileiro. A região Sudeste, que tem 6% das águas, tem cerca de 42% da população. Já a região Norte, que tem 68% das águas, tem aproximadamente 9% da população. Mas afinal, o que é uma bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica pode ser entendida como uma área onde as águas provenientes das chuvas, das montanhas, dos aquíferos e dos rios convergem em direção a um corpo de água em comum. A água ela entra no sistema pela chuva ou pelo ciclo hidrológico, que a gente vai falar melhor em outra oportunidade. O importante aqui é entender que quando essa água chega na superfície, ela percorre um caminho sempre no sentido da bacia até o curso de água. E esse caminho é definido pelo divisor de água. Esse divisor de água geralmente são as partes mais elevadas do relevo, as partes mais íngremes, onde quando a água chega nessa superfície, ela vai para um lado ou para o outro. Esses lados são bacias diferentes. Geralmente de um lado a gente tem uma bacia, do outro lado a gente tem uma outra bacia. Essas bacias elas podem ser representadas em diferentes tamanhos. Se a gente considerar uma escala macro, o Brasil tem 12 grandes regiões hidrográficas. Porém, cada uma dessas macro-bacias é formada por bacias menores. As bacias hidrográficas brasileiras seguem a Divisão Hidrográfica Nacional, instituída pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Foram estabelecidas, então, as 12 regiões hidrográficas brasileiras. São elas: a região hidrográfica amazônica, a região hidrográfica Tocantins-Araguaia, a região hidrográfica Parnaíba, temos também a região hidrográfica Atlântico-Nordeste Oriental, a região hidrográfica São Francisco, a região hidrográfica Atlântico-Leste, a região hidrográfica Atlântico-Sudeste, a região hidrográfica Paraná, a região hidrográfica Paraguai, a região hidrográfica Uruguai e, por último, a região hidrográfica Atlântico Sul. Eu vou destacar aqui a maior região hidrográfica e também a região hidrográfica aqui onde eu estou. Primeiro, a maior delas é a região hidrográfica amazônica. Ela ocupa 45% do território nacional, o que coincide também, com o tamanho da floresta amazônica. E como falamos lá no começo, a população que vive nessa região é uma população pequena, uma parcela pequena do total da população brasileira. E também é uma das poucas regiões que permanece com a cobertura vegetal nativa, o que ajuda na manutenção do recurso. A região hidrográfica que eu estou agora é Atlântico Sudeste. Está entre as menores regiões hidrográficas, porém é a mais povoada e também a mais economicamente importante do país. Essas características dão a essa região um olhar mais atento para a preservação do recurso. Onde eu estou especificamente é a microbacia de um rio chamado Piranga, que faz parte de uma bacia um pouco maior que a bacia do Rio Doce, que foi aquela atingida pelo rompimento da barragem nos distritos de Mariana no ano de 2015. O gerenciamento de bacias hidrográficas é muito importante, porque se trata de um recurso natural e, além disso, um recurso essencial para a vida e para o sistema econômico em geral. Alterações muito intensas nessas bacias podem ocasionar perdas significativas do recurso
e até o esgotamento dele. Então, é só o governo e as empresas que precisam cuidar das bacias? Não. Todos nós podemos fazer nossa parte, economizando em nossas casas, diminuindo a quantidade de lixo e principalmente não jogando esse lixo na rua, porque quando chove, esse lixo é carregado pela água e, como vimos, essa água segue uma direção estabelecida pelo divisor de água e, consequentemente, tende a ir em direção ao rio. Então, preserve a água sempre. Se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu e até a próxima!